Fala Vascão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E rapaziada, ontem aí, né, depois do jogo contra o Bahia, o Vasco retornou à zona do rebaixamento. Infelizmente, mais um ano, o Vasco chegando no final do Campeonato Brasileiro, tendo que lutar contra o rebaixamento. É uma vergonha uma instituição do tamanho do nosso clube tendo que passar mais um ano por essa luta, mais um ano por esse perrengue. E é claro, vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, sobre a preocupação que ronda o Vasco da Gama, preocupação que passa pelo Vanderlei Luxemburgo e está chegando no elenco, as más gestões, a falta de competência ali do Alexandre Campelo, dessa nova turma aí que está tentando tomar o comando do Vasco da Gama, né? E de tudo que tá rolando dentro do Vasco, inclusive tem gente pedindo a ajuda do torcedor. Mas, rapaziada, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu e do nosso clube do coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Rapaziada, então vamos que vamos para mais um vídeo, mas antes eu vou pedir rapidinho para você que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar eles possam chegar até você. Além disso, também vou pedir para você deixar o seu like, pois quando você, torcedor vascaíno, deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros torcedores e, como eu sempre falo aqui no meu canal, Vascaíno ajuda Vascaíno, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e falar do que aconteceu ontem, né? Infelizmente, após o jogo entre Bahia e Goiás, um empate ali de 3-3, né, que o Goiás fez o gol no final da partida. Aos 49 minutos do segundo tempo, o Goiás tirou a vitória do Bahia. Uma vitória, né, no caso o Bahia vencesse a partida, iria abrir 2 pontos. O Vasco iria para cair para a zona do rebaixamento, iria ficar a 2 pontos do Sport, do Bahia e do Fortaleza. Uma situação muito difícil realmente de ser revertida. Mas ainda bem que o Goiás empatou o jogo no final. E com isso, né, o Vasco aí colou, ou seja, o Vasco está na zona, mas ainda a uma distância bem considerável. O Vasco se encontra no momento com a mesma pontuação do Bahia na zona de rebaixamento. O Vasco, é claro, volta a repetir, na zona, o Bahia fora em 16º, mas com a mesma pontuação. E o Sport e o Fortaleza a 2 pontos acima do Vasco da Gama. E a gente aí na quarta-feira tem um jogo importantíssimo contra o Fortaleza, o nosso adversário direto contra a zona do rebaixamento, no caso, né? E caso vença o jogo, realmente vai dar uma aliviada, vai conseguir ali pensar, não vai deixar nunca de pensar com relação à zona do rebaixamento, mas vai conseguir ali dar uma aliviada e ter mais tempo de trabalhar com calma o elenco do Vasco, que inclusive o elenco está nesse momento tendo seu último treino e viaja amanhã logo para Fortaleza, treina na segunda-feira e treina na terça-feira pela última vez para enfrentar o Fortaleza na quarta-feira, né? O Vasco vai enfrentar o Fortaleza no Castelão às 9h30 da noite, um jogo importantíssimo, volto a repetir, um jogo realmente que vale vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. E é claro, né, rapaziada, mais um ano que o nosso Vasco, nosso Gigante da Colina, passa por isso, passa por esse perrengue, passa por essa vergonha. E isso tudo aí a gente sabe muito bem de quem é a culpa. Eu acredito que a maioria de vocês, torcedores, chegou nesse momento aí, né, do campeonato, chegou nesse momento da temporada e a gente viu realmente quem prejudicou o Vasco nesses últimos anos. Foram, é claro, anos de gestões aí muito ruins dentro do Vasco, desde 2008, quando o Roberto tomou a posse do nosso clube, ficou até 2014, né? Depois entrou o Eurico, do Eurico entrou o Campelo. A gente vê realmente que nenhuma gestão tem competência para gerir o Vasco. Mas lembrando muito bem que o Campelo pegou o Vasco da Gama na Libertadores, na Série A do Campeonato Brasileiro, realmente com um time, mesmo que fraco, tendo um pouquinho de qualidade, com jogadores ali que poderiam render muito para o Vasco, como o Paulinho, que estava ainda no elenco quando o Campelo pegou o Vasco nas mãos. Tinham também alguns outros jogadores que tinham sim qualidades, o próprio Martin Silva no gol, que poderia, se bem utilizado, vender e garantir um dinheiro no Vasco, mas muito pelo contrário, nada disso foi feito. Campelo pegou o Vasco na Libertadores e deixou o Vasco na zona do rebaixamento para a próxima gestão. A gente sabe muito bem, né,
que essa gestão que está no momento no Vasco da Gama é uma gestão muito parecida com a gestão de Alexandre Campelo. Uma gestão aí que realmente o torcedor não espera muita coisa. Caso ela permaneça no Vasco, né, a gente sabe que pode ocorrer algumas mudanças, mas caso seja ela mesma que vai ficar no Vasco nos próximos 3 anos, o torcedor realmente tem uma expectativa muito lá embaixo com relação ao que irá acontecer, ainda mais se o Vasco cair para a zona de rebaixamento. Rapaziada, se o Vasco cair, se preparem, que realmente a situação vai ser crítica, a situação vai ser muito complicada. Se subir vai ser muito bom, porque a gente está acostumado aí, né, ouvir falar da famosa austeridade, e se na Série A tem austeridade, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que não vai faltar, vai ser austeridade para o torcedor e para o clube. Então realmente uma situação complicada. O Salgado aí falou que nessa próxima semana, né, no caso amanhã, vai apresentar o seu plano de 100 dias de reconstrução do futebol do Vasco da Gama, né? Que vai passar ali desde reformas a São Januário, desde contratações, dinheiros investidos, pagamento de salários e outros. E a gente quer esperar para ver o que virá desses 100 dias de reconstrução do Vasco que Jorge Salgado está propondo para o torcedor, né? Mas volto a repetir, uma situação crítica, uma situação complicada, Vasco na zona, os próximos 4 jogos são contra o Fortaleza, fora de casa, Inter em São Januário, Corinthians fora e termina a última rodada do Campeonato Brasileiro decidindo contra um possível Goiás já rebaixado em São Januário. Não vai haver jogo fácil, não vai haver jogo ganho. E quarta-feira já começa aí a primeira decisão contra a equipe do Fortaleza e eu bato palma definitivamente para essa gestão e por todo esse processo eleitoral que conturbou o nosso clube, que conturbou o elenco já é limitado, o elenco já é fraco e tudo que aconteceu aí veio para piorar. Não pagamento de salários, um processo eleitoral que até hoje não foi resolvido e uma gestão que não deu confiança aos torcedores, aos jogadores e à comissão técnica que tinha no Vasco. Foi um ano de Vasco e 4 técnicos diferentes. Isso não pode acontecer de forma alguma. Então, eu definitivamente bato palma para essa gestão que passou e entregou esse legado aí, deixou esse grande legado para o Vasco da Gama. Inclusive, né, tivemos a notícia aí que o VP de obras, o Pedro Seixas, nada contra ele, muito pelo contrário, construiu o CT, parabenizo por isso, né? Realmente uma grande iniciativa dessa última gestão, uma das únicas iniciativas boas realmente da última gestão que passou. E o VP de obras, o Pedro Seixas, que continuará se realmente Jorge Salgado for o presidente do Vasco, ele falou essa semana, através de uma entrevista, que vai contar com o torcedor vascaíno aí para esse próximo ano, com relação aí a dinheiro, investimentos, contribuições. E eu queria saber de você, torcedor, o Vasco vai poder contar com você? Caso o Jorge Salgado seja o presidente, o Vasco vai poder contar com você para ajudar, contribuir? Quero aí deixar que você deixe o seu comentário com relação a isso para saber se realmente você vai estar junto com essa próxima gestão, contribuindo e ajudando com o Vasco da Gama. Mas essa foi a notícia que o Pedro Seixas deu ao torcedor, pedindo aí como se fosse uma ajuda e contribuição aí para os novos planos dessa gestão do Jorge Salgado. E agora é esperar. Hoje, né, temos aí mais jogos dessa rodada, Sport em campo, Fortaleza em campo, quarta-feira contra o Vasco aí para terminar a rodada. Um jogo, volto a repetir, importantíssimo, que o nosso time tem que sim sair para a vitória, para sair de vez dessa zona da degola e esquecer segunda divisão, que o Vasco não pode cair pela 4ª vez para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Isso é ridículo, essa é uma coisa que não pode, de certa forma, passar na cabeça do torcedor. Né, rapaziada, mas esse foi o vídeo, infelizmente temos que vir falar sobre isso. Trouxe também um vídeo, é claro, ontem à noite falando tudo que rolou, tem problema na CBF, polêmica, árbitro banido ali de apitar os jogos do Vasco de adversários diretos nos confrontos que lutam, né, contra o rebaixamento, e todas as notícias eu também falei no vídeo de ontem, mas hoje o foco foi esse, foi a luta contra o rebaixamento e toda essa palhaçada, né, toda essa falta de respeito que fizeram com nós, torcedores vascaínos. Muito obrigado de verdade por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você não é inscrito, eu vou te pedir para se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos vascaínos. Muito obrigado, vamos que vamos, um grande abraço a todos e saudações vascaínas.